Boa tarde para todos, meus amigos, minhas amigas, meus conterrâneos aqui de Itapecuru. Sempre renova essas congratulações, esses cumprimentos, essas saudações, porque me sinto muito, é um prazer estar falando ao povo da minha terra e, enfim, vamos conversar sobre algumas coisas, né? Era uma conversa que eu já deveria ter com o povo de Itapecuru mais algum tempo, mas em função do surgimento de alguns problemas que estão ocorrendo e tal, e muita gente, amigos meus questionando, vamos, você tem que se manifestar, você tem que dizer alguma coisa, e algumas interpretações estão até muito equivocadas e que eu preciso esclarecer hoje. Muito bem, a gente pode começar primeiro com essa situação da intenção, né? Depois dessa, vamos começar com política, né? Essa intenção que a gente leu agora há pouco do Rubem Júnior, através da Assembleia, devolver o mandato ao ex-governador Jackson Lago, saudoso, por conta da interpretação de inconstitucionalidade, né, da ação que o cassou no TSE. Como é que o senhor vê isso, tendo participado, né, de um processo de devolução, digamos assim, simbólica, mas de devolução de um mandato eletivo? Realmente foi uma atitude muito importante, chegou realmente na hora, já deveria até ser feito, mas a Assembleia, né, decidiu, né, pela sua vontade unânime, de que deveria devolver os mandatos, pelo menos simbolicamente. Nós não temos condições condicionais de estar atuando no plenário, mas essa devolução foi algo que nos representou muito, porque foi uma maneira de corrigir um absurdo que foi cometido com alguns deputados, eu, Salvedino, né, e outros mais, que perdemos o mandato num momento de muita hesitação, de muita conturbação que vivia o país, né, que era aquele que ninguém sabia quem é quem. Então, quem era apontado como alguma coisa como subversivo, etc., esse aí caía na malha fina, em desgraça, né? Então, essa atitude agora é para a devolução do mandato do Jackson Lago. Eu acho importante também, é muito bom, né, que a família do Jackson Lago, que perdeu o mandato dele, ele foi realmente um grande democrata, que seja o momento de seja restituído o mandato dele também simbólico, porque ele merece, ele foi um lutador também pela democracia no Brasil. Muito bem. Há uma grande expectativa, Buzar, com relação, quando eu anunciei aqui, a gente conversou por telefone, a entrevista seria uma entrevista política, né, com questões políticas, um grande questionamento. Hoje, a atual administração de Itapecuru, do prefeito Magno Amorim, né, por conta de alguns acontecimentos mais recentes, passa por por atribulações, né? E o teu apoio enquanto itapecuruense, algumas pessoas que hoje questionam ou que hoje não mais estão ligados à administração municipal, né, tem vindo aqui, tem mostrado uma certa indignação. E quando a gente colocou que o Bendito Buzar iria conversar com a nossa população, com a nossa audiência, e que seria uma entrevista política, muitas pessoas se perguntaram, mas qual o teor dessa entrevista? E eu aproveito para perguntar ao Bendito Buzar, porque o seu apoio foi fundamental, digamos assim, para que nenhuma campanha política, um candidato que não tinha uma certa visibilidade, pudesse, por exemplo, adentrar aos mais altos níveis e salas fechadas da política a nível estadual. Não é? Você levou um candidato que não tinha essa possibilidade até, por exemplo, ao governo, até grandes nomes da política estadual. Como é que você hoje vê, ainda que de longe ou acompanhando através dos amigos, como você colocou, vê hoje o mandato da administração em Itapecuru, né, para que depois a gente aborde outras questões? Olha, foi até bom essa pergunta, porque me dá ensejo até de fazer até um recuo no tempo para dizer como é que eu me posicionei, por que eu me posicionei na recente campanha eleitoral em favor do atual prefeito.
Eu estava, naquela época, vendo o quadro se consolidar aqui dos candidatos a prefeitos. Um candidato eu sabia que eu não apoiaria, que era o Miguel Lawande. Não tenho nada absolutamente contra ele, mas eu sabia que o Miguel nunca me considerou como deveria me considerar. Então ele tem muita restrição, não sei por que restrição, não sei o que é. A minha pessoa, que eu acredito que, não sei qual a razão, mas eu sabia que ele não me convidaria, como nunca me convidou, para fazer parte da campanha dele. Então, o Júnior Marreco uma vez me disse uma grande verdade, né? Ele, sentando, ele disse: doutor Buzá, como ele me chamava, doutor Buzá, são duas pessoas que os Lawandes não gostam. É você e eu, porque sabe que nós dois juntos nós podemos ser imbatíveis. Eu digo, tá, tudo bem, mas o tempo correu e como o Miguel nunca me convidou, nunca me chamou para o seu grupo para fazer parte da campanha dele, eu tinha um grande problema pela frente, que era o Júnior Marreca. Como eu poderia, que é o meu amigo, que eu tenho um afeto por ele muito grande, tenho um carinho por ele muito, gosto muito dele, administrativamente eu tenho muitas restrições a ele, acho que ele foi um bom prefeito no primeiro mandato, mas no segundo foi um desastre, mas a nossa amizade nunca foi cortada, o nosso carinho que eu tem pelo outro é ainda muito grande. Então eu queria resolver esse problema com o Júnior Marreca, de como é que eu poderia deixar o Júnior, e eu esperava esse momento oportuno. E esse momento oportuno chegou quando eu comecei a vir aqui em Itapicuru e ver o andamento da campanha. E vi esse rapaz, o Magno Amorim, que eu não conhecia, nunca tinha visto aqui em Itapicuru, e vi que realmente como ele estava crescendo, ele estava fazendo realmente uma campanha muito bonita, uma campanha com o povo realmente. Ele era um ilustre desconhecido na cidade. Você vê que até o Belisca, que conhece todo mundo aqui, o Belisca me disse que nunca tinha visto o Magno Amorim, e eu também não tinha visto ele, né? Mas aí fiquei acompanhando o desenrolar da campanha dele e vi que ele tinha realmente potencial, tinha perspectivas e condições de poderia ser um bom prefeito, certo? Bom, aí esse é que é o candidato que eu vou. Chamei o Júnior Marreca e disse: olha, Júnior, o meu candidato vai ser esse. O Miguel não tem condições, eu sei que é teu candidato, mas eu não posso acompanhá-lo e vou ficar com esse rapaz. Ele também, o Magno, já tinha ido me procurar algumas vezes na minha casa, pedindo meu apoio. Eu digo: segura um pouco, Magno, vamos ver, não te preocupa que a hora certa vai chegar. Como chegou? E ele sempre me dizia: doutor, eu quero o seu apoio, é importante o seu apoio. Eu não quero, cansou de me dizer, eu não quero nem que você vá no palanque. Eu não quero nem que você discurse, aliás, nem que você discurse. Eu quero que o povo veja que você está no meu palanque. Basta isso, porque eu estou muito satisfeito. Não, nós vamos partir para essa campanha, etc. Quando foi no momento oportuno, eu chamei e disse: olha, está na hora. Eu vou apoiá-lo, estou com você, já conversei com o Júnior Marreca, estou liberado, que era o único problema que eu tinha para mim para apoiá-lo, era o Júnior, que eu tinha satisfação a dar para ele. Bom, partimos para a campanha, e um dia eu cheguei para ele, eu digo: Magno, você tem apoio político em Itapicuru, de algum político federal, estado? Não tem compromisso com ninguém. Mas, rapaz, como é que você vai ser candidato a prefeito que você não tem apoio de ninguém? Candidato a prefeito tem que ter apoio. Não tem. Você me dá credenciais para que eu possa buscar esse apoio, andar esse apoio, procurar um apoio para você? Ele disse: não tem problema. Aí chamei o Gastão, que é um deputado federal, na minha opinião, o melhor deputado que a gente tem, o ministro de Estado, que é o ministro do Turismo, e o Fábio Braga, que também é um bom deputado e que tinha condições de realmente de apoiá-lo e dar uma boa sustentação para ele. Aconteceu, ele aceitou de bom grado, o Gastão esteve aqui, né? Só o fato do ministro estar aqui, e eu sei de quantos embaraços tentaram fazer com que o Gastão não vinha por aqui, porque realmente é um peso de um ministro de Estado, que nunca participou de uma campanha, chegar aqui numa campanha de um candidato. Mas o Gastão veio, começou a participar, começou a ajudar, o Fábio também. Eu não estou dizendo que eu decidi a campanha, né? Mas eu acho que tive uma parcela de contribuição nessa campanha dele, importante, porque ele estava realmente, dizia que estava solto, e estava mesmo, e a partir daí a campanha dele, que já estava bem desenvolvida, ganhou muito mais vulto. Levei até o presidente Sarney, né? O presidente Sarney naquela época não participou de campanha nenhuma, foi o único candidato a prefeito que o presidente Sarney recebeu, foi ele. Por minha causa, tiramos retrato, mandei espalhar retrato, tudo aqui. Pois bem, Alberto, ganhou a eleição, foi uma campanha bonita a eleição dele, como eu já disse, uma campanha que ele partiu do nada e chegou a... Mas depois da eleição eu digo: olha, Magno,
o Itapicuru precisa de ter um prefeito que tenha um planejamento. A cidade, o município não pode ir para frente sem saber a vocação que ele tem. Você tem que fazer um plano para saber o que você está recebendo, o que você não está recebendo, como é que você vai enfrentar essa prefeitura, o que tem nela. Você tem que ter uma programação, um planejamento para isso. Eu tenho um grupo de itapicurenses, um grupo competente que pode lhe dar essa ajuda sem um tostão. Você não vai gastar nada. Josemar Lima, Benedito Belfort, o William Murim, o Hinaldo Lisboa, você conhece, que é da nossa academia, né? E outros tantos, né, que estavam dispostos, estavam empolgados. Levei até eles, chegamos a reunir uma vez e ele foi sentindo, eu fui sentindo, tomou posse, não? E eu fui começando a sentir que ele começou a se afastar de mim. Do grupo, né? A não me procurar mais e tal, já estava eleito, já não precisava mais de mim e começou a se afastar. E eu também, da minha vez, fiquei também na minha e não o procurei mais. Então, alguns amigos agora, durante dessa turbulência que está passando aqui em Itapicuru, alguns amigos estão me cobrando, porque alguns acham que eu ainda estou ligado a ele, que eu ainda tenho, grupo, né? Que ainda estou ao grupo, que eu estou afastado, que eu ainda tenho ligações com ele, que ele ainda me ouve, uma coisa. Brusá, tu tem que falar com ele, tu não pode ficar com uma pessoa que está fazendo isso, aquilo outro. Eu digo, rapaz, eu não tenho mais compromisso com ele, ele se afastou de mim, eu também me afastei dele. Ele nunca mais me procurou, nunca mais. E isso, Alberto, isso para mim foi ruim, porque eu tinha uma esperança nele muito grande. Na minha casa, uma vez, quando ele foi eleito, eu disse para ele, Magno, você tem uma responsabilidade que nunca um prefeito de Itapicuru teve. Você é a mudança, você destruiu uma estrutura que estava há muito tempo em Itapicuru. Você é a novidade, você é uma esperança, você tem que fazer você não pode fazer a mesmice que todo mundo faz. Você tem que ser uma coisa diferente. Você tem que ver esse problema. Se você não olhar esse problema da folha de pessoal, você não vai conseguir administrar a cidade. Você não pode ficar com essa estrutura de não sei quantas secretarias que não existem, que não servem para nada. Você tem que tirar esse pessoal que está em excesso, que está aí, que vai lhe atrapalhar, não vai permitir você se administrar. E esse bando de secretaria, que é uns penduricalhos que não resolve sem nada. possibilidade de governabilidade. Né? Você tem que ter uma estratégia para isso. Você tem que fazer isso. A mudança em si. É resultado. Ele não fez, deixou os que o Marreca contratou e ainda colocou mais ainda. Se não fosse o Ministério Público, estava todo mundo ainda pendurado aí nas testas da prefeitura, né? Não tirou ninguém. E também no secretariado, né? Ainda foi mais secretaria extraordinária, que não tem nenhum sentido, não pesa nada, não tem meio, não tem começo, não tem fim, e ainda ficou aí. Muito menos possibilidade de... Como a gente colocou aqui, só complementando com essa questão da secretaria, nós tivemos aqui o secretário de infraestrutura, o Jaimezinho, que teve aqui rompeu com o governo e veio aqui conversar com a comunidade, também explicar, dizer que é justamente isso que você está falando. Uma secretaria que não tinha, segundo ele, a possibilidade dele como secretário, a possibilidade de trabalhar como gostaria e como deveria. E a dele é uma secretaria de infraestrutura importantíssima. Agora você imagina outras mulheres, não sei o que, outras que estão por aí que não tem nenhum significado. Nós tivemos também aqui, Buzá, o vice-prefeito, que também rompeu com a administração, e citou a questão da extraordinária, da Secretaria Extraordinária de Entrocamento, que ele chegou a pedir, palavras dele, a gente tem gravado, ele chegou a pedir R$500 por mês, e o prefeito disse que não tinha condições de dar um orçamento de R$500 mês para a Secretaria. Então, só complementando esses dados, né, que a gente teve aqui, né, essa situação de colocar. Então, na tua visão hoje, né, como é que você... Porque a gente tem visto essa turbulência. A última, mais em evidência, mais forte, foi a questão aqui da construção de quiosques na praça, né, no final de semana passado, não foi, Itamar Ferro? Passado, dia 14, né, 15, né, 14 e 15, e que nós tivemos uma movimentação muito grande com relação ao clamor popular. Principalmente porque a cruz primeiro, pelo local aonde se faz centenariamente já, é um local centenário, que se faz a festa da cruz, que você é conhecedor muito mais que eu, né? E segundo, pelo fato da cruz
né, que é quase centenária. Um símbolo, né? Um símbolo, né, ter ido ao chão. Né? Então, assim, como é que você encarou isso? Como é que você recebeu essa notícia? Né? Como foi? Como foram os itapecruenses? Qual o clamor dos itapecruenses? É você que defende a nossa cultura, claro, né, com relação a isso. Claro. Antes de falar nisso, eu gostaria de dizer o seguinte, ainda em relação a... Quando ele também assumiu, eu apenas... Eu não sei se ele estava julgando que eu queria que eu fosse mandar na prefeitura, que eu desejasse mandar na prefeitura, que eu fosse atrapalhar. Eu não sei se era isso que ele pensava, que eu não tenho a menor intenção disso, porque se eu quisesse ser prefeito, eu já tinha sido há muito tempo, que eu já tive oportunidades 1000 aí, nunca quis. Eu quero ajudar a minha terra. Eu não tenho partido de oposição, não tenho partido de governo. O meu partido é o partido de Itapecuru. O único pedido que eu fiz para o Magno, eu fiz 2 pedidos para ele. Não foi nem pedido, sugestões. Quando ele estava compondo o secretariado dele aí, eu disse, olha, Magno, se você puder fazer 2 pessoas, primeiro, você precisa ter uma pessoa que saiba ler e escrever na Secretaria de Governo. Que saiba ler e escrever. E que saiba fazer ofício, saiba responder, saiba fazer expediente, né, encaminhar projetos, fazer decretos, etc. Ter conhecimento do mecanismo, né, da prefeitura, né, da logística, como é que a prefeitura funciona. E eu acho que o Raimundo Filho tem essas condições de lhe ajudar muito aí. Se você acha que você pode pensar nele. E outro, se você não tiver ainda ninguém da cultura, porque é uma coisa que me toca mais de perto, que eu posso ajudar melhor, é a Jusceí. Podia muito bem lhe ajudar melhor nisso. 2 pedidos eu fiz para ele. Ele uma vez, até quando a Câmara me homenageou aqui, depois da minha cassação, que eu recebi uma homenagem aqui da Câmara há pouco tempo, depois da devolução do mandato, ele chegou a fazer um discurso lá e disse que eu nunca tinha feito nada, nenhum pedido para ele. Não é bem assim, eu fiz 2. Esses 2 que eu acabo de dizer. Mais do que isso, não. A minha insistência com ele era no plano de governo, era fazer um plano, era fazer uma programação para que ele pudesse governar bem, porque senão ele não administrava como parece que não está administrando até hoje, em função de uma máquina pesada que ele herdou e que ele manteve e aumentou. Manteve e aumentou. Bom, quanto a esses outros problemas agora, eu vejo o seguinte, eu acho que o problema dessas 2 praças não era um problema prioritário. Essas praças, eu sou talvez o político mais antigo que tem aqui em Itapecuru, eu estava olhando outro dia, sou eu, porque eu estou vindo dos anos 60. Não tem mais ninguém aqui, outro dia eu procuro, não tem um vereador, não tem um prefeito vivo, sei lá onde, já entrou em 70. Né? Já foi em 70 e tantos. Mas eu sou de 60, eu fui deputado de 62. Então eu sou o veterano. Eu tenho tradição e tenho autoridade para falar sobre essas coisas. E desde aquela época, Alberto, você é novo, mas teu pai está aí também para ver, essas praças, todo prefeito arruma essas praças, todo prefeito mexe nessas praças. Qual é a prioridade? O Júnior Marreca fez uma reforma aí, inclusive contra a minha vontade também, quando ele acabou com aquelas palmeiras bonitas que tinham aí, né? Que eu até disse para ele que eu lamentava, mas que ele depois me prometeu de colocar de novo, de arborizar a cidade, que não arborizou, uma cidade quente como Itapecuru. Isso sim. Isso é uma coisa que tem que ser feita em Itapecuru, é arborizar essa cidade, que nós temos um clima quente, né? E as árvores que tinham aqui essas avenidas eram bem arborizadas, a cidade precisa ser arborizada. Eu uma vez cheguei aqui, era um cara cortando na época aí do Júnior. Mas bom, então eu não via prioridade disso, né? De fazer essas praças agora, né? Tantos espaços vazios que você tem na cidade para construir praças que podem ser aproveitados. Porque qual é a urgência disso? Sobretudo de uma festa da Cruz que nós vamos ter agora em outubro, né? Pelo que eu soube, eu não estou dizendo que a família Nogueira não foi nem consultada sobre isso, né? Não, o Nogueira teve aqui, um dos integrantes esteve aqui, disse que não foi consultado, não foram consultados os guardiões da festa, claro. São eles organizadores. São eles, é uma tradição, aquilo é de família. Aquilo é uma coisa que, né? Mais de 100 anos que nós temos na nossa cidade. Tempo, essa família Nogueira toma conta da festa, como meu pai tomava conta do São Benedito, mas eles não. Não tem hoje da família Buzar ninguém que fica à frente da família. Mas os Nogueiras continuam. Está indo de geração em geração. Eles estão fazendo um trabalho magnífico, então isso deveria ser respeitado, deveria ser considerado, e pelo que eu soube, não foi, você está dizendo aqui. Então, já foi um erro, eu quando cheguei aqui, que vi aquele bando de quiosque aqui na frente
obstruindo a passagem. Do grupo escolar Gomes de Souza, né? Ali, não é mais também grupo escolar que desapareceu. Daqui a pouco a gente faz, que a gente já teve pergunta aqui a respeito disso, mas daqui a pouco a gente continua. Sim, então eu vejo isso que não era uma prioridade, não devia ser feito isso agora, era um momento ruim, não sei se tem projeto ou se não tem. Há um projeto, a gente tem uma matéria hoje no site que há um projeto para se fazer, inclusive o projeto está orçado em 287 mil reais para se fazer. Inclusive, aqui, hoje nós já tivemos, no sábado agora, os proprietários dos quiosques fizeram uma manifestação através de uma faixa que não querem mudar dali. Não é dali, é daqui, desse perímetro da praça, até porque eles precisam dessa movimentação. Não é que eles queiram ficar ali, eles querem um local aqui nas proximidades, mas um local apropriado também. Tudo bem. Né? A respeito disso. Então eu vejo isso aqui, foi um momento oportuno, não era prioridade, Esse espaço aqui da Praça da Cruz sempre foi preservado, sempre ficou limpo ali, sempre não foi ocupado por nada, porque aquilo é um lugar sagrado para a realização da festa. Eu me lembro aqui, eu já vi muitos comentários, mas se não me engano, se não me falha a memória, foi na época do prefeito João Rodrigues, no primeiro mandato dele. Ele também tirou a cruz, ele construiu uma outra cruz, uma cruz de mármore, e o pessoal não aceitou. Foi também um movimento aqui na cidade muito grande para voltar a essa cruz original, que é a cruz de madeira, que é a cruz tradicional. E houve, se me lembro muito bem, uma cruz que foi um repúdio geral, e ele terminou, o próprio prefeito terminou tirando e voltando. Então é essa coisa aí. Eu coloco sempre como problema da prioridade. Não era no momento de fazer isso agora. Tem tantos espaços aí para ser feito, praça. A cidade precisa ser melhor tratada, que vem sendo destratada há muitos anos aqui, né? As ruas estão esburacadas, sujas, etc. Então, se tinha dinheiro para um problema de urbanização, tinha outras prioridades. Né? Tinha outras obras para fazer. Buzar, se uma vez, se não me falha a memória, é a pergunta que a gente tem aqui através da internet, uma vez você, acho que em um dos comícios, eu não acompanhei, a gente viu você tirava o chapéu para o prefeito Magno, que por isso, já até colocou aqui, começou a responder a questão de ser novidade e tal. Hoje, nessa panorâmica, né, você teria a mesma opinião? Hoje eu me decepcionei muito mais. Eu pensava que ele fosse ser, pelo fato de ser novo, pelo fato dele ter, e eu acho que ele não captou essa mensagem que o povo deu para ele. Não conseguiu canalizar. Ele não captou, ele não conseguiu ainda absorver isso, sentir que uma vitória fantástica que ele teve, porque foi bonita, foi um candidato desconhecido na cidade, que ninguém sabia que era Magno. Eu morei aqui em Itapicuru, não conheço o pai dele, conheço a mãe dele, mas ele eu não conhecia. Quer dizer, ele vende realmente numa campanha bonita, sozinho, começou sozinho, foi, e chegou, e o povo, eu via. Você estava aqui também, você estava apoiando, mas viu a manifestação, o delírio que era os últimos comícios dele aí. Então, esse cara chegou com um fortalecido, porque para chegar no poder, se você não tiver aquilo que em ciência política a gente chama de duas coisas, é a legalidade e a legitimidade. A legalidade é o fato de você poder ser candidato, ser eleito dentro de umas regras do jogo eleitoral. E a outra é a legitimidade, que quem dá é o povo. E o povo deu para ele, mas ele não conseguiu absorver isso, não conseguiu captar isso. E hoje está sendo o quê? Um prefeito da mesmice. Está fazendo todas as coisas que os outros já fizeram. Isso. Não é isso, Magno. Você tem que ser uma coisa diferente. Você pode mandar em Itapicuru durante muitos anos. Quem que fizer isso, quem for um prefeito diferente, um prefeito que faça projeto, um prefeito que procure saber qual é a vocação desse município. Trazer emprego, nós somos durante muito tempo um município agrícola. A população rural, então, como eu estou fazendo um livro sobre Itapicuru, eu estou vendo, até este começo, fim de século, era rural, a população era toda rural. Hoje nós somos urbanos, então tem que saber a vocação. Nós temos um polo cerâmico nessa cidade que está aí. Um potencial turístico extraordinário. Quem olha aqui, essa cidade hoje é uma cidade extraordinária, é uma cidade grande, pulsante, dinâmica, mas ela está sendo construída toda pela iniciativa privada.
Poder público em Não Itapecuru se- aqui é omisso há muitos anos. Há uma omissão total do poder público em relação à cidade. Isso não pode acontecer. E só através de um projeto, de um plano, você vai saber a vocação dessa cidade. Como é que tem que ser feito, o que é que ela quer, o que é que a população quer. E ele ouviu isso no comício. Não é, Ouviu em todos, né? Todos não é os só dar comícios. emprego, está certo, mas se na hora que o sujeito faz um projeto, né, de construção de obras, de trazer projetos, etc, para cá, isso vai dar emprego. Agora, sem emprego, só às custas das tetas da prefeitura, isso aí não. A própria ação de construir praças, construir Claro, prédios claro, públicos, claro. construir os logradouros, dá emprego. Na hora que você faz obra, você Dá está dando emprego. Então é uma forma de gerar forma, renda, gerar claro, emprego, claro. trabalho. A hora que a prefeitura entra para fazer investimento, né? Que começa a fazer obra na cidade e gera emprego. Gera emprego. Agora não pode dar emprego só para você ficar lá. Simplesmente para sustentar e manter Exatamente, politicamente. só pra- Buzar, nós temos alguns questionamentos aqui Diga. da comunidade. Então, Félix, por gentileza. Falando, um prazer ter o doutor Benedito Buzar aqui, historiador, jornalista. Uma pergunta seguinte do ouvinte, já que o senhor está falando em emprego, logo no começo da gestão do atual prefeito, foi criado um projeto de lei, Buzar, criando 1.585 contratos. O que o senhor, como conhecedor das leis, e Mas como historiador, o que você acha dessa lei que Mas foi eu acabei de mandada para o dizer, eu disse para ele na minha casa que ele tinha que rever esse problema do empreguismo aqui em Itapecuru. Né? O Júnior que cometeu essa Deslize, esse erro administrativo. né, essa falta de bom senso, e colocou não sei quantas pessoas dentro da prefeitura. Ele disse: rapaz, você tem que rever isso, senão você não vai administrar essa cidade. Ele deixou e ainda botou mais 1.500. Não tirou ninguém, botou mais 1.500, né? Não diminuiu a máquina administrativa, ainda botou mais secretarias. Para quê? Tanta secretaria em Itapecuru, 4, 5 secretarias em Itapecuru, é o bastante, rapaz. É o bastante. Mais de que isso é fazer nepotismo, é fazer afilhadismo, assistencialismos e outros ismos que existem por aí. Então, Félix, mais alguma pergunta, por gentileza? Mais uma pergunta, no seu comício, um ouvinte ligou e também participava dos comícios, e sobre a questão do paletó. Houve essa coisa de que você ia fazer uma doação do paletó para o gestor? Rapaz, Houve essa... Houve. Mas aquilo aquilo se usa como retórica. Sentido rapaz. figurado. Aquilo é retórica de comício, não significa que. Você ia dar, né? Podia até dar se ele realmente estivesse precisando, como não estava. Mas eu acho que, olha, eu então vou dizer, quando Miguel foi candidato a prefeito, eu fiz isso com o Miguel. Zé Reinaldo até estava nessa época, disse assim: Buzar vai dar o paletó, eu vou dar o sapato. Ainda me lembro bem disso. Então isso é uma filigrana, isso é retórica de comício. Quem é inteligente sabe como é que isso é. Não é o seguinte, agora, se ele quiser o paletó, eu dou ainda. Não tem problema nenhum. Acho que ele não está precisando, mas se estiver precisando de um paletó, eu dou com o maior prazer. Buzar, outra pergunta é o seguinte, a respeito toda aquela problemática com as denúncias, né, a respeito da faculdade Querigma, que era uma faculdade fantasma, foi colocado, na realidade foi a justiça confirmou, né, que era uma faculdade fantasma, que não existia, e você teve conhecimento disso na campanha? Isso teve algum peso em alguma decisão? Você se preocupou? Como é que você recebeu esse tipo de notícia na campanha do Magno Amorim? Olha, na época da campanha, né, isso também já estava circulando aqui, e eu perguntei uma vez para ele, né, olha, isso aí está circulando na cidade, isso pode ser um problema para você e tal, como é que você está? Ele: doutor Buzar, não existe nada disso, né? O fato não foi bem como está sendo contado, eu não tenho essa responsabilidade toda, isso é uma politicalha, isso é coisa da política que surge. Bom, eu fui por aí, né? Não, eu também não estou sabendo, não tenho profundidade nesse assunto para te dizer se ele tem ou não tem razão. Eu só ouço esses comentários que existe esse problema. Agora, que eu cheguei a adverti-lo e ele me disse que não havia realmente nada, eu acreditei exatamente na palavra dele, e ele me disse que aquilo foi uma coisa de política, que eu sei que realmente na época de política aparece, né, verdades e não verdades. Ele passou por aqui e foi lá adiante, né? Doutor Buzar, outra situação
situação, Thelma Félix? Vamos lá. Só pergunta, Dom Ouvinte, é o seguinte, que você bem frisou que tirou e deixou mais gente, no caso, e houve situações, ouvinte, dizendo que o atual gestor tirou pessoas de 20, 25 anos ainda, que trabalhou bastante tempo, que foi tirado nessa gestão agora atual. Bom, não sei. O que eu sei é que o que tinha aí, né, se saiu, mas saiu exatamente, eu acredito que tenha saído, porque ele não tinha compromisso com essas pessoas que estavam lá há muito tempo na prefeitura, né, que vinham... 20, 18 anos. Pessoas que faziam parte do mesmo grupo, que estavam lá, isso ele tirou. Eu não vejo novidade nisso, não. Isso aí é normal numa administração, quando um prefeito que entra de um grupo, né, que não é... Do que é atual? Que é atual, ele tem que fazer isso, né, de 25, de 30, né? Outra situação, nós tivemos aí recentemente, não foi a municipalização de algumas escolas, nós tivemos a extinção de algumas escolas em Itapecuru. Por exemplo, a nossa maior referência, que é a Gomes de Souza, né? O grupo escolar, eu ainda estudei no grupo escolar. Eu também. Gomes de Souza. Eu estudei, né? Lá. Eu li um belíssimo artigo seu, no seu blog, né? Depois foi no jornal, eu vi no blog, defendendo a manutenção, pelo menos, do nome e da memória, né, de todo o arquivo. Eu queria que você falasse, por exemplo, porque hoje nós não temos, ao meu ver, eu peço licença ao meu ouvinte e ao meu entrevistado para manifestar minha opinião a respeito, ao meu ver, a prefeitura deveria ter mantido, por exemplo, o nome, né, da escola. Como é que o senhor, defensor da nossa cultura, vê esse fato de não ter alguém, né, tido a ideia ou o compromisso de, na administração atual, manter a memória viva do Colégio Gomes de Souza? Esse problema está vindo desde a administração passada, né? Quando a Secretaria de Estado da Educação resolveu municipalizar, passar para a prefeitura os colégios estaduais que tinham aqui, né? Isso foi feito. Eu, naquela época, já tinha me movimentado, cheguei a falar, inclusive, até com o secretário, mas o secretário não era do Maranhense, não era daqui, também não teve essa sensibilidade. Quem tinha realmente essa responsabilidade de lutar, de brigar para isso, era realmente o prefeito e concitava a população. Porque essas coisas aqui em Itapecuru tem que acontecer, rapaz. A população não pode ficar inerte, não pode ficar passiva de ver certas coisas e deixar... Ficar calada, atônita, o negócio do grupo escolar... Tinha que haver um protesto na hora do andar, porque aquilo foi uma coisa que foi desde os anos 30. Esse grupo escolar, Alberto Júnior, quem pesquisa disso, o nome Gomes de Souza estava em Carolina, e um interventor federal, era um militar nessa época, como Gomes de Souza era daqui, ele resolveu trazer para cá, que era o lugar dele. E a gente deixou acabar o nome, tiraram o colégio de lá, e, enfim, não existe mais, e o Gomes de Souza também, enfim, é questão de autoridade. A autoridade tem que ir à frente para impedir que essas coisas não ocorram. Em algumas cidades, como Presidente Dutra, Colinas, houve manifestações em que as escolas foram mantidas os nomes, né? Ainda que os alunos passaram para o município, mas até porque o prédio continua do Estado. Continua do Estado. O prédio continua do Estado, apenas os alunos foram assumidos pelo município, né, e usufruindo de um bem do Estado. Eu sou contra e estou no ponto de lutar, se for preciso, agora sozinho não, mas fica difícil. O exército de um homem só. Isso tem que ser realmente a comunidade clamou de forças com a população à frente. Porque eu duvido se a população fosse mobilizada para protestar, se não houvesse um recuo. Agora, né? A gente viu nessa situação da praça com relação à Festa da Cruz. Nós vimos que o prefeito já declarou que vai recuar com relação à construção de quiosque em cima do local ali da praça, por conta do clamor popular. Né? Ele tem bom senso, ele deve saber que não adianta ele estar remando contra a maré. Se o povo não quer, né, quebrar uma tradição dessa. Buza, outra situação também. Você falou aqui o que te levou a apoiar o Magno, né? Que não se viu na condição de apoiar o doutor Miguel por conta de afinidades e tal. E os outros dois candidatos, porque o que não te fez aproximar do, por exemplo, o Rogério Baiano, do Ribamar da Honda? Fizeram os dois outros candidatos. Não, eu não tinha com o Rogério, me dou razoavelmente, o outro também me dou razoavelmente, então eu não
Não tinha, realmente eu não tinha uma empatia, né? Ser muito franco, eu não tinha empatia pelos dos dois e fiquei, e confesso aqui, com letras garrafais, que eu fiquei empolgado com a campanha do Magno. Isso me cativou, né? Isso me sensibilizou. O fato de ter procurado também, ter Ele foi buscado na minha mostrar... casa, ele teve muita humildade, foi várias vezes na minha casa me pedir, doutor, eu preciso do seu apoio, com muita humildade, preciso do seu apoio é importante para mim, não quero que o senhor discurse, eu quero que o senhor, basta que o povo lhe veja, eu só quero que o povo veja que você está no palanque comigo. Na hora que eu entrar, eu entro para valer, como eu aconteci. Ajudei tanto o que pude e o que não pude, em pouco espaço de tempo. Não estou dizendo que eu... Mas lá em São Luís, inclusive, o seguinte, é tido por todo mundo. Eu me lembro que o Fernando Sarney foi a primeira pessoa que me ligou logo depois da eleição. Rapaz, tu é danado, não sabia que tu era tão forte. Eu digo, rapaz, nada, eu apenas contribuí um pouco, né? A minha participação foi pequena. Agora, acho que foi uma participação que importante. Teve um peso. Importante. Né? Porque eu não tenho voto, né? Alguns amigos às vezes me consultam aqui com quem que tu vai votar, com quem que não vai votar. Agora, uma coisa eu tenho aqui, Alberto Juninho, você sabe, eu tenho muito respeito, amizade, conceito aqui em Itapicuru. Isso aqui que não é de agora. Não é de agora. Isso aí eu herdei da minha família, do meu pai, trouxe do meu pai e eu quero preservar isso e levar para o túmulo. Bom? Não, mas que conserve ainda por muitos anos. Amém. Com relação, o pessoal está perguntando aqui, Buzá, a respeito se ainda pode ser feito algo para reativar a escola Gomes de Souza. Podemos. Né? Eu acho que a gente pode. Vamos fazer um movimento. Acho que a academia pode fazer isso. Pronto. Né? E eu me lembro que você não estava nessa reunião, mas eu me lembro que numa reunião da academia eu levantei esse problema. Vamos lutar por isso, né? Mas infelizmente, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas eu acho que ainda é tempo, a gente ainda pode fazer isso. Pronto, então fica aí quiser, a dica, né? Vamos fazer uma academia, pode fazer um movimento desse. Outra informação, Thelma Félix. Sobre a questão de se Itapecuru tem jeito ainda, apesar não, falta ainda 3 anos e poucos ainda para a gestão atual. Não, se ele quiser, tem. Tem mais da metade. Tem mais da metade, ele tem muito tempo. Basta que ele raciocine, basta que ele ponha em lua, acaba. Olha, outra coisa que eu disse para ele, lá na minha casa para ele tá aí para dizer, eu digo, olha, Magno, 2 coisas prejudicam uma administração: misturar família, parente e religião. São 2 coisas que você tem que evitar. Porque eu sei que a pressão é grande, pressão familiar. Se você não tiver, né, um certo temperamento, um certo discernimento para conduzir uma entidade e outra, você vai terminar sendo levado de roldão por esse tipo de coisa aí. Mas eu acho que há tempo. Eu acho que ele é um rapaz novo, né? Eu acho que ele tem um futuro político, ou tinha, não sei se ainda tem, mas tinha um futuro político. Eu achava que assim como o Júnior Marreca também, eu acho que o Júnior fez muita bobagem aqui. Vai ser difícil o Júnior voltar a se candidatar até agora, até por causa de problemas de prestação de contas, essas coisas todas, que ficha limpa hoje em dia é um negócio terrível. Pesa muito, né? Pesa muito. Mas, e atrapalha demais. Mas ele ainda pode se modificar, ainda pode reverter esse quadro aí, bastando querer e procurar gente que possa ajudá-lo. E que estão dispostos, como você colocou aqui. Rapaz. O interessante é isso, o que o senhor colocou aqui, é o que eu já disse várias vezes no programa. Existem pessoas, e falei isso a um assessor amigo pessoal do Magno essa semana, Buzá, dizendo o seguinte, eu digo, olha, eu trouxe o Magno 2 vezes ao programa Fala Cidade, para que ele falasse à comunidade. Em 2 momentos, o Alberto Júnior e o Thelma Félix, da Rádio 90, deram a oportunidade como um recado para ele. Nós estamos aqui para ajudar. A gente está aqui para dar as mãos. Mas não fomos entendidos. Pelo contrário. Né? Quando a gente tenta, por exemplo, na questão desses contratos, dissemos, vai dar problema. Não estão perseguindo. Deu problema. O Ministério Público disse que estava irregular. Agora vai dar problema, vão demitir, contratar irregularmente, sabendo, vão demitir. As pessoas estão recebendo uma carta de demissão. Só que essa demissão vai ser obrigada a fazer pela prefeitura, quebrando um contrato com o empregado. Ou seja, abre a brecha para que o empregado entre na justiça e fique possivelmente recebendo aí pelos seus direitos até o final da vigência do contrato. Então, quer dizer, abre mais fica mais um período atribulado
com relação ao financeiro. É verdade. Né? Então, quer dizer, nós temos aqui você está colocando, nós temos aqui pessoas que estão para ajudar e sem receber um tostão. Simplesmente por ver. O grupo, rapaz, estava aí. Por ver a cidade crescer, o desenvolvimento. Benedito Belfort, é o cara que trabalha com projeto, ele está dentro do Banco do Nordeste. Ele disse, é a grande oportunidade que eu tenho para ajudar a minha terra, rapaz. É agora. Ele vibrava, levei ele, botei ele para falar com. Levei ele lá no escritório do Belfort. Aí não ficou naquilo, mas não sei quem está assessorando ele. Mas agora, se ele continuar nesse rame aí, nesse passo de que não vai para frente nem para trás, aí vai ser ruim para ele. E não lembrando do slogan de ser diferente, de ser a diferença. Ser a diferença, né? Tinha que fazer a diferença. Outro dia, eu disse também para ele na minha casa, olha, você vai demitir esse pessoal todo que está pendurado ali, que não presta serviço, tal. Tu vais entrar, evidentemente que tu vais, isso no começo do governo, vai ter um impacto, vai ter um desgaste. Mas a grande parte da população vai ficar do teu lado. Vai ficar do teu lado. É evidente que os que vão sair vão ficar desgostosos, né? Mas a grande parte, pô, esse cara tem coragem, enfrentou isso, botou essa turma para rodar, tal, vai fazer um concurso, mas um concurso sério. Um concurso que depois não fique por trás dos panos tentando pensar esse, aquele outro. Isso é que eu espero que seja feito. Outra situação aqui é que a gente vê o seguinte. Hoje você não tem mais contato com o Magno, na questão do contato. Houve algum rompimento e o que fez? Ele deixou de falar comigo, nunca mais me telefonou. Uma coisa que o Júnior Marreca não pode. O Júnior podia ser tudo, mas ele tinha uma consideração comigo, tudo quanto é que tinha coisa aqui em Itapecuru, ele tinha que estar presente. Eu tinha que estar presente. Ele mandava me buscar. Esse aí, rapaz, nunca mandou me buscar, nunca me dá, ele nem telefonar, Júnior. Ele deixou minha. Não é que eu esteja lamentando ele, não coisa, mas eu fiquei chateado. É a forma de acepção, queria né? Ajudar. Queria e quero ajudar qualquer um. Como sempre fez. O Miguel também, quando foi prefeito, também foi um cara que. Quando eu vim para a gerência aqui, quando cheguei na gerência, eu digo, Miguel, nós dois aqui vamos. Acho que foi pior para ele foi com raiva de mim ainda disso. Então, como historiador, como é que você vê daqui para frente a cidade de Itapecuru-Mirim? Quais as perspectivas como historiador? Você está escrevendo aí sobre Itapecuru, né? Quais as perspectivas? Inclusive, a gente teve uma reunião, você colocou que já está, inclusive, colocando a atual administração dentro da pesquisa que foi feita histórica. Qual a perspectiva, o seu olhar visionário, né? O que você vê para Itapecuru? Esse livro vai ser um livro, não é porque eu esteja na minha frente, não. Mas esse livro vai ser um livro que vai marcar a história do Itapecuru. Porque eu tô abordando tudo. Eu estou abordando tudo. Administrações passada, presente, como é que o fulano se elegeu, como é que o fulano não se elegeu. Tudo isso eu estou levantando. Para um outro cara fazer esse livro, tem que esperar uma geração para fazer um outro livro, né? Para deixar passar o tempo. Mas eu não perdi a esperança, Alberto Júnior. Eu acho que tem uma geração nova, né? Eu acho que os tempos são outros. Eu acho que os meios de comunicação hoje são outros. O poder público é hoje, os órgãos hoje, os prefeitos têm que se meter a cabeça. Não estou falando por Magno, estou falando de uma tese em geral. Saber que hoje há todo um instrumental institucional que tolhe qualquer passo de um prefeito, de um gestor, né, que saia da bitola, né, legal. Porque ele não tem mais futuro, ele acaba. Ele acaba ali, ele só tem um mandato. Porque hoje é Ministério Público, é Tribunal de Contas, é CGU, que mais? TCE, enfim. Todos esses órgãos, e cada vez está mais crescendo. Esses movimentos de massa que estão ocorrendo espontaneamente, que aqui aconteceram, isso não vai parar mais nunca. Isso não vai parar mais nunca. A consciência popular está muito forte e a classe política está cada vez pior. Isso vai ter que chegar um momento, eu não sei se vai dar tempo de eu assistir. Eu só queria ser mais novo. Hoje eu me arrependo de não ter sido prefeito. Eu tinha vontade de ser prefeito, mas a idade não dá mais, Júnior. Não dá mais. Por mais que eu queira, não dá mais. Porque eu queria mostrar como é que se administra, rapaz. E é uma coisa que é fácil, rapaz. Não é difícil. Não é difícil. Delegar poderes, aplicar recursos, fazer a coisa certa. Ouvir a comunidade. Ajustar a máquina, ouvir a comunidade, essas coisas todas. E vai para frente. Quando tem outros, não tem prefeito que vai para frente, que faz as coisas. Inclusive, alguns que estão nos ouvindo agora
nas cidades circunvizinhas. É prefeito que né? faz. Agora, não fez. Complica. Uma repercussão muito negativa. Nós temos o Magno é um professor. Antes da gente entrar para o intervalo, o Magno é um professor e nós temos uma das ações primeiras, ou uma das ações, não dele, mas uma das ações que marcou o mandato do Magno, a queima de livros didáticos. Não sei se você ficou sabendo a questão da queima de livros didáticos, confirmada por um requerimento da secretária pedindo o forno de uma determinada cerâmica para queimar livros. Então, como é que você vê na sua terra, você, um homem de letras, vê um prefeito professor permitir que a secretaria que tem à frente, uma professora também, queime livros didáticos para a sociedade itapecurense? Deixa eu falar, eu gosto muito da Elisângela, particularmente. Né? Figura, eu tenho ela como amiga também. Agora, acho que o que ela cometeu era imperdoável e eu teria demitido na hora. Na hora. Não teria nenhuma complacência com ela. Porque isso é inominável. Resultado, ele não tirou, pelo que eu sei, não tirou, ela está aí, mas esvaziou completamente. Tirou todas as prerrogativas dela, passou, pelo que eu sei, para a irmã dele, que é secretária de Fazenda. Eu não estou aqui, mas eu sei tudo, né? A minha rádio corredor funciona bem. Né? Mas não dá. Não tem sentido. Quer dizer, a menina fica aí, ela está ocupando um cargo, né? Coitada, ela deve estar constrangida, querendo sair, mas deve estar com vergonha. E ele também, acho que não quer tirar, pode de compromisso, mas fica ruim para a administração dele. Fica ruim, porque foi comprovado que ela fez isso, e foi um crime inominável. Um absurdo que foi feito. Eu estou dizendo, eu gosto muito dela. Gosto muito dela como pessoa humana, me trata muito bem, eu trato muito bem, mas eu teria demitido na hora. Assim é que uma administração se impõe. Você tem que se impor, é assim. E responde à sociedade. Né? Agora, que fica complacente, que fica delongando, que fica na benevolência. Não, deixa ver se ela sai. Ela mesmo vai sair. E se não sair? Vai ficar 4 anos assim? E uma mancha na educação do município. E a educação, se fosse na Secretaria de Esporte, tudo bem. Mas Secretaria de Educação, você esvaziar um secretário, qualquer que seja, deixar lá fazendo, né, figura de realce, né, só para compor a coisa, não, isso está errado. Buzá, primeiro, tem uma pergunta aqui da Maria das Dores, né? Aliás, das Dores, perdão. Ela diz assim: o que você está achando do nepotismo que está acontecendo nessa administração e como você se sente, dependendo da sua pergunta, como você se sente tendo contribuído com a eleição? Bom, eu estou dizendo, já disse, estou dentro do começo, que eu tinha tanta esperança nele, achava que ia ser uma administração nova, uma modificação que ia mudar, uma administração renovada, uma gestão renovadora, nós íamos ter pela primeira vez uma administração que realmente seria exemplar, mas eu estou decepcionado. Eu contribuí, mas o que eu vou fazer? Eu espero que ainda há tempo dele se recuperar, né? Eu faço votos e estamos aí para ajudar, se for o caso. Ajudar a administração, prefeito. Mas é esse o meu ponto de vista, né? Agora, que era outra coisa que... o nepotismo, se você concorda com a questão da justiça. Né? Falam. Eu não sei quais são as figuras todas que estão fazendo parte da prefeitura, né? Mas parente é sempre parente, todo quanto é prefeito sempre gosta de ajudar parente, o que a gente vai fazer, né? Mas não é uma coisa hoje de bom tom, O ex-secretário Jaime Ferreira Neto, Jaimezinho, ligou para cá parabenizando a entrevista e complementando as suas palavras, dizendo que ele está se vendo dando entrevista, porque você está confirmando exatamente a situação dele, quando falou da Elisângela também, que é uma questão de... quando o senhor falou de si próprio, quando ajudou a eleger e depois sentiu que após a eleição ele foi se afastando, se isolando, não dando, né, uma devida importância, devida atenção. Então, obrigado até ao Jaimezinho, né, ex-secretário, sempre está ouvindo aí. Um outro questionamento é a respeito
se tem como... Não, se na época, uma pergunta foi feita aqui, se na época da troca do nome do Colégio Gomes de Souza, como o senhor coloca aqui, que é muito amigo, que é amigo, a gente sabe dessa amizade com o ex-prefeito Júnior Marreca, o senhor não interviu, né, com relação a isso para garantir a manutenção do nome? Olha, para você ver como eu essa é uma pergunta, né, que a gente recebeu aqui. Eu fui tão contra isso que Júnior me convidou para vir, porque toda justiça seja feita. Não tinha uma solenidade aqui, um evento que ele não me mandasse me buscar. Me convidou de Júnior, não vou participar dessa reunião, não vou participar. Então não vim participar dessa reunião, né? E cansei de dizer para nós, mas ele dizia, estou na parede, eu não posso fazer nada. O governo está me impondo, Agora, se ele tivesse feito um movimento aqui de solidariedade, de colaboração, de protesto, de abaixo-assinado, dizendo que a população... A coisa revertia, rapaz. A coisa revertia. Outra pergunta com relação... se você apoiou algum candidato a vereador, o que você está achando do trabalho desse e da Câmara dos Vereadores como um todo, do Poder Legislativo Itapecurense, você como ex-deputado? Eu não vou dizer o meu voto, porque voto é secreto. Mas o que você está achando aí Não, eu acho que ele quer saber o seguinte, se você está satisfeito com o apoio, se tiver dado algum apoio para o vereador, e ele quer saber dos vereadores como um todo. Não, eu acho que o prefeito não pode reclamar de uma coisa que se chama Câmara de Vereadores, do poder, porque ele tem uma maioria praticamente absoluta, quer dizer, ele podia, só o fato dele, porque ele quando entrou tinha praticamente os vereadores... Tinha dois, né, e hoje ele tem maioria absoluta, então a Câmara é fundamental, então ele está do lado dele, né? Então a Câmara, isso aí é histórico, viu, Júnior? Uhum. Vereador está sempre do lado do prefeito. Não conheço. A coisa mais difícil que você pode ter, já existe, é uma Câmara ficar contra o prefeito. Não fica, porque o prefeito tem os mecanismos, tem os instrumentos para conseguir cooptar os vereadores. Isso é lamentável, mas é a realidade. O que vai fazer? 2 perguntas, meu querido. Tem uma fé para a gente poder encerrar também. Porque encerrar. Liberar o entrevistado. Uma pergunta um prazer. Uma pergunta ao nobre jornalista, historiador Benedito Buzar, é que na atual gestão, se o senhor está sabendo que no atual são 13 vereadores na cidade de Itapecuru, que são 11 da base do governo e 2 oposição. Não, eu sei disso, acabei de dizer que eu sei que ele tem maioria absoluta, só tem 2 contras, né? E esses 2 contras eu sei que estão até sendo bem veementes, né? Estão sendo contundentes, né, contra ele. E o papel de vereador de oposição é esse mesmo. Você não vai esperar que o vereador de oposição fique fazendo jogo de prefeito, né? Em cima do muro, né? Ficar em cima do muro. Agora, quem apoia fica do lado dele, tem que defender, etc, etc, etc. Mas, por falar em vereador, eu vou fazer uma revelação para você e para o povo de Itapecuru que está me ouvindo. Eu comecei minha vida política aqui em Itapecuru como deputado estadual. Eu vou terminar minha vida política aqui em Itapecuru como vereador. Então, na próxima eleição, eu sou candidato a vereador. Pronto, aqui no programa Fala Cidade, né? A gente já tem aí um pré-candidato. Quero terminar, quero começar minha vida. Comecei como deputado e quero terminar, vai ser meu último mandato. Aliás, eu nunca mais tive mandato porque eu não quis, mas eu não quero. Última ação política. A minha última de ação mandato. Política vai ser, quero ser vereador em Itapecuru. Vou querer, né, encerrar com chave de ouro, sendo representante do meu povo lá na Câmara daqui. Bom, muito bem, a gente tem que liberar, a gente agradece mesmo. Eu tô à sua disposição, quando você precisar, me chame, né? A gente tem que liberar aqui o entrevistado, né? Que a gente marcou na agenda aqui até 1 hora, já extrapolamos meia hora. Eu gostaria, Buzar, de agradecer a tua atenção em ter vindo até o nosso programa, ter dado essa credibilidade ao programa Fala Cidade. A gente tenta fazer aqui de forma imparcial. Sei que você já deve ter ouvido comentários a respeito do programa, tantos positivos quanto de maneira não favoráveis, mas sei que você tem uma opinião, enquanto jornalista também, ao trabalho que é feito por esse programa aqui no município de Itapecuru-Mirim. A gente agradece a tua presença. Gostaríamos de passar aqui a tarde inteira conversando, mas infelizmente não é possível, tá certo? Mas a gente tem outros horários, tem outros dias. Tem outros dias, a gente pode marcar uma segunda entrevista aí. Tudo bem. Tá certo? Eu queria te agradecer mesmo e deixar os microfones à disposição para que você pudesse aí fazer suas considerações, meu querido. Meus conterrâneos, eu estou muito satisfeito de ter falado hoje aqui. Eu queria explicar isso
isso, essa situação minha aqui em relação ao poder público municipal. Era uma obrigação minha, porque muita gente estava pensando que eu ainda estava fazendo parte do grupo. Há muito tempo que eu estou distanciado, aliás, eu fui catapultado, né? Eu fui expulso, né? Fui jogado, mas em nome de Itapicuru eu faço tudo, tá? O meu partido, eu já disse, o meu partido é o partido de Itapicuru, não é de oposição, não é de governo. Quem tiver fazendo alguma coisa boa para Itapicuru, eu estou do lado. Quem não tiver, lamento.